Olá pessoal, tudo bem? Que tal juntar-se a nós enquanto desvendamos os mistérios do pensamento, da ética e da realidade? Bem-vindo à Filosofia em Foco, sua jornada filosófica começa aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre Foucault e a sociedade disciplinar. Para Foucault, a sociedade disciplinar é uma maneira de formar indivíduos para o sistema industrial capitalista e privilegiar a proteção de riqueza. Ou seja, são técnicas de controle como punição e recompensa que se asseguram em diversas instituições da sociedade. Na obra Vigiar e Punir, de Foucault, encontra-se através do conceito de sociedade disciplinar a análise de uma série de mecanismos de controle social desenvolvidos a partir do século XVIII e que se encontram plenamente atuantes em nossa sociedade. A obra começa representando os dois extremos de dois modos diferentes de exercer o controle sobre a sociedade e punir aqueles que não se submetem às suas leis. Nesse contexto surge o suplício, uma prática comum até o final do século XVIII na Europa, sendo reconhecida como uma pena corporal dolorosa. É importante compreender que nos estados absolutistas da época, um crime era considerado uma ofensa pessoal ao soberano, já que as leis eram criadas pelo rei e representavam sua vontade. Portanto, qualquer crime cometido por um súdito exigia vingança, pois era visto como uma afronta direta ao monarca. Sendo assim, o espetáculo do suplício, além de ser uma demonstração do poder extraordinário de um rei, um ato de vingança e uma forma de fazer justiça, era uma forma de infundir medo nas pessoas e evitar novos crimes. Esse era um dos motivos pelos quais o suplício ocorria em público para que todos vissem. Na passagem do século XVIII para o século XIX, vemos os suplícios desaparecerem e darem espaços para as prisões como forma de criar disciplina. Os objetivos das prisões fugiam da ideia de aniquilar, destruir e de vingar uma injustiça cometida. O propósito era de recuperar e ressocializar o infrator, deixando de ser um criminoso. Assim, os presídios tinham uma finalidade pedagógica. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido algo que poderíamos chamar de tecnologia de adestramento. Com isso, se esperava dominar o corpo e a alma do criminoso e torná-lo socialmente útil. E, para a economia capitalista que estava nascendo, socialmente útil quer dizer que saiba trabalhar. Um dos objetivos da educação pela qual passavam os detentos era inculcar hábitos de trabalho. No final do século XVIII, os crimes predominantes eram roubos cometidos por pessoas que não trabalhavam para ganhar a vida. Daí a importância central que a criação de hábitos de trabalho possui nas prisões modelos. Pensava-se que, na medida em que passassem por uma reeducação moral e desenvolvessem a habilidade de trabalho, os prisioneiros poderiam retornar à sociedade sem levar perigo e sendo úteis. Uma das principais teses de Vigiar e Punir é que a prisão, como instituição disciplinar, serve como um modelo para entender outras instituições desenvolvidas na modernidade. Além das prisões, Michel Foucault argumenta que escolas, sanatórios, hospitais, fábricas e o exército também funcionam como instituições disciplinares, seguindo princípios de funcionamento semelhantes. Esses princípios incluem a imposição de horários para controlar atividades, vigilância hierárquica, aplicação de sanções normalizadoras e a ênfase em exames e avaliações como formas de controle e adestramento. Com a sociedade disciplinar e a formação desta rede de instituições, com o intuito de formar e transformarem os sujeitos, o poder se divide em vários e deixa de estar concentrado apenas na figura do Estado, ou seja, o poder se institucionaliza. Tudo isso é reformado visando a alta capacidade de produção, pois, de acordo com a teoria Foucaultiana, a sociedade capitalista tem que transformar o corpo em força de trabalho e o tempo em tempo de trabalho, e isso só é possível se as pessoas estiverem devidamente formadas e disciplinadas. É preciso formar o corpo, transformá-lo, corrigi-lo e, quando necessário, controlar o tempo, porque o tempo de vida das pessoas é o princípio do lucro. Para tanto, é necessário observar e vigiar o indivíduo, punindo ou recompensando se necessário. Obrigado por se juntar a nós em mais uma jornada filosófica. Continuaremos a desvendar os mistérios da existência no próximo vídeo. Até logo!